Fica à vontade, pode ir sentando na poltrona. Eu sou o Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. O vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente. Por quê? A ideia desse vídeo veio de uma conversa que eu tive no Instagram. Uma pessoa, que viu o último Psiconews lá no YouTube, ficou com dúvida e fez um comentário sobre a reportagem, de linguagem neutra. E aí expressou algumas dúvidas assim com relação à linguagem neutra e principalmente ao movimento LGBTQIA+. Né? E aí eu resolvi então pedir para essa pessoa escrever algumas perguntas, formular ali algumas perguntas, escrever e me mandar no próprio direct do Instagram mesmo. Pedir para ela pensar um pouco, tirar um tempo para fazer isso e aí me mandar essas perguntas, de uma vez só, todas juntas, assim, depois de algum tempinho de elaboração. Então, hoje, no Psicologia da Coisa de hoje, eu vou responder essas perguntas aqui e eu quero depois falar um pouquinho sobre essa abertura, que a gente tem para conversar sobre esses temas um pouco mais complexos e também explicar um pouco como tu que está aí em casa assistindo esse vídeo pode fazer para entrar em contato e mandar as tuas dúvidas, pedir conselhos, Não é exatamente conselho o termo técnico, mas vamos deixar assim, pedir conselhos, tirar dúvidas, entrar em contato comigo para a gente conversar e construir assim essa comunidade, esse canal de uma forma mais interativa, mais legal, assim, para resumir. Mas então, vamos lá, vamos começar a responder essas perguntas. Eu tive que pegar, inclusive, um caderno um pouquinho maior aqui para anotar as perguntas, mas vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta, eu vou ler aqui exatamente como elas foram escritas. Binário é feminino e masculino. Não binário é tudo que não se identifica como masculino ou feminino. Isso aí, binário é realmente isso, masculino ou feminino, O termo binário, ele vem disso, de algo que é dividido em dois, A gente vai ter, por exemplo, sim e não, vai ter na computação o 0 e o 1, a gente vai ter na filosofia oriental yin e yang, Então tudo isso são soluções, são fórmulas binárias, são fórmulas que dividem as duas coisas, em um ou outro, em A ou B, em 0 e 1, em yin e yang, o que quiser. Quando a gente está falando de identidade de gênero, a gente vai usar essa binariedade, esse masculino e feminino, São os dois polos. Então, o que não se encaixa, nesses dois polos seria o não binário. A gente vai ter esse eixo aí, que a gente vai estar trabalhando, como se fosse vamos pensar que a gente aprendeu lá no colégio, na matemática, dos eixos cartesianos, os gráficos, O eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. Então, digamos que assim, nesse eixo X, tudo que está ali à direita do 0, vamos chamar de masculino, e tudo que está à esquerda do 0, vamos chamar de feminino. Tem essa divisão em dois, em masculino e feminino. Ah, Léo, mas e o 0? Bom, o 0, ele está aí no meio, ele ainda faz parte dessa binariedade. Por quê? Porque a gente ainda está trabalhando no mesmo eixo, na mesma divisão entre masculino e feminino. Então, no 0, a gente poderia encaixar alguém que seria agênero, alguém que não se identifica nem com masculino, nem com feminino, que não se identifica com gênero algum, com gênero nenhum. Então, seria esse 0, essa ausência de gênero. Ainda está
né, pensando de forma lógica, que assim, né, posso estar errado, mas pensando de forma lógica, né, esse zero ele ainda faz parte de uma divisão binária. Aí depois a pessoa continua essa pergunta, né, da seguinte forma: então entra gay, lésbica, trans, LGBT, LGBTQIA+, né? Tudo isso entra no não binário. Aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Por quê? Quando a gente está falando, por exemplo, em gay e lésbica, a gente está falando em sexualidade. E quando a gente está falando em trans, né, ou a parte ali do QIA+, do LGBTQIA+, a gente já está falando em identidade de gênero. Qual que é a diferença entre sexualidade e identidade de gênero? Sexualidade está relacionado a quem, né, com relação a quem que eu me sinto atraído, né? A minha identidade de gênero e a identidade de gênero dessa pessoa pela qual eu me sinto atraído. Então, por exemplo, vamos trazer, né, pro tradicional. Se eu me identifico como homem e me sinto atraído por pessoas que se identificam como mulheres, eu sou heterossexual, né? Eu me sinto atraído por uma pessoa do sexo oposto. Oposto já é meio difícil da gente usar essa palavra, né? Mas antigamente seria do sexo oposto ao meu. Hétero vem significa diferente. Agora eu não sei se vem do latim ou do grego, mas vamos pensar lá na química, né? Uma mistura heterogênea. É uma mistura onde eu consigo diferenciar duas partes, duas fases, né? Água e óleo, né, que não se misturam, então a gente vai ter ali, né, eu vou conseguir identificar a parte que é água e a parte que é óleo. Então vem disso, desse hétero vem do diferente. Já, por exemplo, se eu me identifico como homem e me sinto atraído por outras pessoas que se identificam como homem, que tem uma identidade de gênero masculina, aí, né, eu sou homossexual. Então, o homo significa igual. Então, né, e aí de novo a gente volta para a química, que é a mistura homogênea, é a mistura que tem uma fase só, que eu só identifico uma fase, que eu não consigo separar, diferenciar mais de uma parte. Eu não tenho partes diferentes na mesma mistura. Por exemplo, água e sal, né? Água e sal, água e açúcar. Se eu misturo, eu não consigo diferenciar a água do sal e do açúcar, né? A menos que fique aquele pouquinho ali no fundo, né, que se deposita, mas aí a gente já vai ter uma mistura que passou do limite, né, que a água que está ali, o volume de água consegue dissolver, uma mistura hipersaturada. Então aí a coisa já fica um pouco mais complexo e já entra bem química mesmo, que não é o nosso assunto aqui. Mas só para explicar de onde vêm esses termos, né, hétero e homo. Então, quando a gente está falando da pessoa pela qual eu me sinto atraído, do tipo de, né, da identidade de gênero da pessoa pela qual eu me sinto atraído, ou duas pessoas se sentem atraídas, né, a gente está falando de sexualidade. Ah, Léo, mas tu falou em identidade de gênero aí. O que significa identidade de gênero? Identidade de gênero é como eu me identifico. Eu me sinto homem, eu me sinto mulher, eu me identifico como homem, eu me identifico como mulher, eu me identifico como... E aí, algum outro gênero, né? Então, essa identidade de gênero, ela vai falar exatamente disso, da identidade. O que é o documento de identidade? É como a gente se identifica, né? O conceito, a ideia que a gente tem de nós mesmos. Então, a gente vai ter esses dois temas, né? Identidade, primeiro sexualidade e depois identidade de gênero. Pelo menos nessa ordem que eu expliquei aqui, né? Mas
importante ressaltar isso, são dois assuntos diferentes. Que aí a gente começa a entender um pouquinho melhor nessa sigla, né, no LGBTQIA+, a gente vai ter algumas letras que vão fazer referência a uma sexualidade, né, por quem eu me sinto atraído, e algumas letras que vão fazer referência à identidade de gênero, como eu me sinto como pessoa, como eu me identifico. E aí a gente consegue entrar justamente na próxima pergunta, né? Que é, como eles se identificam com o próprio corpo? Como tu te identifica com o próprio corpo, aí a gente já entra na questão da identidade de gênero, né? Mais especificamente, a gente vai poder falar aqui das pessoas trans, né? O que é? De repente tu já escutou falar, eu sou homem cis, eu sou mulher trans, eu sou homem trans, né? O que significa esse cis e esse trans? Aqui a gente também vai para química, né? Essa nomenclatura cis e trans, ela vem das formas, né, com que eu posso ter um mesmo composto, né, uma mesma molécula. Aqui é um pouquinho mais difícil de explicar, mas eu vou ver se eu acho na internet algumas imagens, né, do que seria esse cis e trans. Então, quando tá desse jeitinho dividido aqui, né, o O para um lado e o H para o outro, né, a gente tem bem feita essa divisão, né, de direita e esquerda. Eu não sei como tá exatamente na imagem, porque quando eu tô gravando aqui eu ainda não peguei a imagem, mas quando tá os dois Os para um lado e os dois Hs para o outro, a gente vai dizer que é cis, né? Que eles estão justamente divididos os dois para né, os dois iguais para o mesmo lado e os outros dois iguais para o outro lado. Quando a gente tem isso virado, né, a gente vai ter em cima, a gente vai ter o O de um lado e o H do outro, e embaixo a gente vai ter o inverso, né, o H de um lado e o O do outro. Agora, se a gente for fazer uma linha, né, ligando os Os e os Hs, a gente vai ver que ela se cruza ali. Então a gente vai chamar de trans, né? A gente vai ter então aí o cis, onde o O e o H estão do mesmo lado, né? Tanto em cima quanto embaixo. E a gente vai ter o trans, que é quando o O e o H estão de lados inversos, né? Em cima eles estão o O de um lado, o H do outro, e embaixo eles estão o contrário, esse trans. Então, como é que a gente vai usar isso na questão de identidade de gênero? Quando a gente está falando em trans, a gente está falando em identidade de gênero, como a pessoa se identifica. Basicamente, cis é aquela pessoa cuja identidade de gênero reflete a sua, o seu corpo, né? A sua formação, a sua genitália, vamos dizer assim, né? Cis é aquela pessoa que a identidade de gênero está de acordo com a genitália, representa a genitália, né? Agora, trans é aquela pessoa cuja identidade de gênero não é condizente, né, com a sua genitália, ou seja, ela nasceu, né, com um corpo masculino ou feminino, mas a sua identidade de gênero não é a mesma do corpo, não representa, né, a sua genitália, ou melhor, a sua genitália não representa a sua identidade de gênero. Então, nesse caso, a gente vai ter uma pessoa trans, por exemplo, um homem, né, com um sexo biológico masculino, né, que se identifica como, tem uma identidade de gênero feminina, se identifica como mulher, essa pessoa seria uma mulher trans. Por que mulher trans? Porque a sua genitália não representa
a sua identidade de gênero, né? Então, apesar de ter uma genitália masculina, né, a identidade de gênero é feminina. Agora, uma pessoa, né, que nasceu com o sexo biológico masculino e tem uma identidade de gênero, né, se identifica como homem, tem uma identidade de gênero masculina, essa seria uma pessoa cis. Por quê? Porque a sua genitália representa de forma precisa a sua identidade de gênero. É um pouco confuso? É, né? Mas vamos lá, vamos adiante. Basicamente, quando a gente está falando em cis e trans, né? Cis é aquela pessoa cuja identidade de gênero é condizente com o sexo biológico e trans é aquela pessoa cuja identidade de gênero não condiz com o seu sexo biológico. A próxima pergunta está muito relacionada a esse assunto, né? Como é que foi? Como é que continuou essa pergunta? Então, primeiro veio aquela parte ali. Como eles se identificam com o próprio corpo? E aí veio a continuação da pergunta. O que fazem com seios e genitália? Cirurgia, modificação, né? O que eles fazem? Então, aqui, o que fazer com seios e genitália, a gente já vai estar entrando um pouquinho em outra questão, que é a questão da autoimagem, né? Da percepção de si, a percepção e aceitação do próprio corpo. Ao longo do desenvolvimento do sexo biológico, né, masculino ou feminino, a gente vai ter a formação da genitália. Então a pessoa vai nascer ou com pênis, né, ou com vagina. Então vai se formar, né, durante o seu desenvolvimento, né, durante a formação do feto. Ah, Léo, mas tem situações que não é bem assim. Sim, existem situações em que não é bem clara essa diferenciação, né, esse sexo biológico. Mas a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Só que essa não é a única diferença no corpo entre um homem e uma mulher, né, entre o sexo biológico masculino e o sexo biológico feminino. A gente vai ter os caracteres secundários também. A maioria deles vão aparecer depois, né, lá na puberdade, lá na adolescência. O que são esses caracteres secundários? Esses caracteres secundários são, por exemplo, barba, né, seios. A gente vai ter outros menos proeminentes, digamos assim, que é, por exemplo, onde vai se depositar as gorduras do corpo, né? A mulher deposita gordura em locais que o homem não deposita, né? Por exemplo, cintura, quadril, né? A gente vai ter diferenças com relação à produção de massa muscular, né? O homem tende a ter uma facilidade maior para criar massa muscular do que a mulher, né? De novo, aqui a gente falando do sexo biológico. Então a gente vai ter algumas dessas diferenças. Inclusive, por exemplo, algumas muito sutis, como a amplitude, né, da pelvis. Então, né, quem já viu seriado de policial, né? Então eles encontram um corpo, encontram um esqueleto, não sei o quê, e vai lá na pelvis e vê se era homem ou se era mulher, né? Se o sexo biológico era masculino ou feminino. Por quê? Porque a gente consegue diferenciar, né, através dessa amplitude da pelvis. E aí, a gente tem esses caracteres secundários, né? Como é que a pessoa cuja identidade de gênero não condiz com o sexo biológico, né, uma pessoa trans, como é que ela faz para se adequar com o corpo que ela tem, né, com o corpo que ela nasceu, que ela desenvolveu? Essa é uma grande questão, essa diferença, né, do corpo, entre a identidade de gênero e o corpo, ela pode ser motivo de muito sofrimento. E é por isso que muitas pessoas, né, optam por fazer cirurgia, por remoção das mamas, né, por fazer a cirurgia de redesignação sexual, a velha cirurgia de mudança de sexo. Né? Então aí a gente vai ter, por exemplo, a remoção do corpo cavernoso, do pênis, para formar, então fazer ali
uma vagina, a gente vai ter, né, a remoção da musculatura, se não me engano, é da perna, aí eu já não tenho bem certeza, até porque não é uma cirurgia tão comum, né, para formar um pênis ali. Então a gente vai ter esses processos cirúrgicos para fazer com que a aparência desse corpo se torne mais próxima da identidade de gênero daquela pessoa. Só que aí, todos esses processos. Opa! Só que todos esses processos eles são bem invasivos, né? Essas cirurgias elas são bem complicadas, elas podem ter se desenrolar, envolve todo um risco em fazer essa modificação corporal. Então, quando a gente está falando, né, de pessoas trans, tem que se ter uma atenção em especial para essa imagem corporal, né? Para ter essa aceitação do próprio corpo. Então aí a gente vai ver, por exemplo, algumas pessoas trans, né, que mantêm a barba, que não fazem cirurgia, né, nas genitálias, não fazem a antiga cirurgia de troca de sexo, né? Então que vão tentar obter essas mudanças na morfologia, na forma, né, do corpo, não através de cirurgia, mas através da ingestão de hormônios ou de supressores de hormônios, né, que vão ocasionar essas mudanças de uma forma mais lenta e gradual, né, não tão drástica quanto a cirurgia, num processo menos invasivo. Mas aqui, quando a gente está falando, né, quando tem a pergunta, o que fazem com seios e genitália, cirurgia, modificam, aqui a gente está falando sobre essa imagem corporal e como a gente vai tentar adequar ela à nossa identidade de gênero, que é completamente subjetiva, que não está necessariamente ligada ao corpo, ao sexo biológico, né? Como a gente comentou antes ali na questão das pessoas cis e das pessoas trans. Aí as perguntas seguintes, elas ficam um pouquinho mais complexas, né? A gente tá, eu tentei separar elas de forma que a gente fosse aumentando aos poucos, né, essa complexidade do assunto. A pergunta seguinte, a próxima pergunta é a seguinte: pensam na reprodução como seria? Bom, aqui realmente a gente não tem uma preocupação com a reprodução. A gente vai ter essa preocupação exclusiva com identidade de gênero, como a pessoa se identifica, homem, mulher, né? Ou agênero, ou outra nomenclatura, outra identificação, e com por quem aquela pessoa se sente atraída, né? Agora, por quem ela se sente atraída é sexualidade. Ela se sente atraída por uma pessoa com uma identidade masculina, né? Com uma identidade sexual feminina, né? Com uma identidade de gênero, com uma identidade de gênero feminina, né? Como é que vai funcionar isso? A gente está falando, né, de sexualidade, de atração. A questão da reprodução realmente não é uma preocupação quando a gente está falando nesses assuntos, né? No LGBTQIA+, não tem nenhuma letra que se preocupa, né, ou que trata do assunto da reprodução, né? A próxima pergunta é a seguinte: pensam de onde vieram? Pensam em seus pais? Essa pergunta ela é um pouco mais, né, ela já envolve mais questões, assim. Por quê? Pensar de onde vieram, eu não consegui entender exatamente o que se quis dizer com essa pergunta, né? Mas, né, pensam em seus pais? Sim, esse é um grande problema e essa é uma grande dificuldade. Por quê? Né? Geralmente, né, ou pelo menos atualmente, os pais eles são de uma geração diferente, né? De uma geração há tempos, né, mais atrás, né, alguns anos atrás, essas questões de identidade de gênero e de sexualidade, elas não eram questões, né? Simplesmente ou se nascia homem ou se nascia mulher. Depois veio a questão, né, de
É um homem que gosta de homem, né? É gay. É uma mulher que gosta de mulher. É lésbica, né? É homossexual, heterossexual. Aí depois vieram questões de identidade de gênero. Então, né? Se identifica tem uma identidade de gênero masculina num corpo feminino, tem uma identidade de gênero feminina num corpo masculino. Essas questões, elas são muito atuais. E por elas serem atuais, é normal que se tenha um conflito de geração. Então, muitos pais sofrem e têm dúvidas, né, e não sabem direito se comunicar com seus filhos que são trans, que são homossexuais, né? E isso gera, às vezes, muita briga, muito conflito, muito sofrimento para as pessoas daquele núcleo familiar. Então, né, pensam em seus pais, olha, sim, posso te dizer que com certeza, né, como se relacionar com os seus pais, com seus genitores, né, com os seus pais adotivos, com as referências, né, de paternidade e maternidade, sim, isso com certeza passa pela cabeça, né, de qualquer pessoa que está mais envolvida nesse movimento, né, LGBTQIA+. Agora, como isso se relaciona? Bom, isso é bem mais difícil, isso vai variar de núcleo para núcleo, né? Querendo ou não, identidade de gênero e sexualidade são decisões, né? São identidades, são características muito pessoais. A gente levar em consideração outra pessoa, né, nesse processo de identificação não é assim tão positivo, porque quem é que vai experimentar, quem é que vai experienciar a nossa própria identidade de gênero e a nossa sexualidade? Nós mesmos, nós somos as únicas pessoas que vamos passar por essa experiência, né? Então assim, ter uma boa relação com o outro é importante? Sim, claro, é importante. O outro tem poder, né? Ou deve ter alguma influência sobre a identidade né, sobre a minha identidade de gênero ou a minha sexualidade, bom, aí a gente já traça uma linha, né? Aí a gente já vai falar que não. Por quê? Justamente por isso, quem vai se sentir atraído, quem vai se identificar, né, é a própria pessoa, sou eu. Então, os outros, eles chegaram no seu limite, digamos assim, né? Quando começa a ter essa intromissão, essa entrada muito grande, né, do outro na identidade de gênero e na sexualidade, geralmente a gente vai começar a ter um sofrimento aí, porque essa pessoa ela vai estar se identificando, ela vai estar se relacionando, não por uma escolha própria, né, por algo que ela se identifica, mas por algo que o outro, né, como o outro, como o pai, a mãe, ela identifica aquele filho. Então aqui a gente já tem uma questão bem mais complicada e que é uma questão de terapia, né? Muito frequentemente é uma questão de terapia. A pergunta seguinte, né, ela vai na mesma linha. Qual a relação com amor próprio, paterno, materno, pelo outro, pelo semelhante, né? Essa relação com amor eu tô meio atacado da rinite, meio catarrado, mas vamos lá, desculpa aí, né? O que provavelmente essa pessoa está querendo dizer com amor? Com o afeto, né? Todas as relações interpessoais, elas envolvem afeto. A gente pode falar em afeto positivo, né? Digamos, um afeto que aproxima, que gera uma sensação positiva, gostosa, prazerosa, e afeto negativo, aquele afeto que afasta, que gera uma repulsa, né? Que não gera uma sensação prazerosa. Então, quando a gente está falando de amor, imagino eu que essa pessoa esteja falando de afeto. E aí, de novo, isso é questão de terapia, porque vai ser muito comum que hajam essas dificuldades na relação, né? Na relação afetiva, seja numa relação afetiva sexual, seja numa relação afetiva fraterna, né, com amigos, e seja numa relação afetiva, né, paterna, materna, né, com o pai, com a mãe. Então,
justamente algumas pessoas vão identificar que, né, vão ter a ideia de que desafiar essa identidade, essa sexualidade, esse sexo biológico é um movimento em prol do amor, em prol da relação afetiva saudável, de conseguir manifestar, né, e expressar e sentir essa relação afetiva, esse amor, né, de forma plena. Então, essa questão ela é bem complicada e ela vai variar de indivíduo para indivíduo. Como que vão se formar essas relações? Existem várias teorias dentro da psicologia que trabalham com relações afetivas. Se a gente for ver lá o próprio mais famoso, né, o Freud, toda a teoria dele se construía muito dessa relação com o pai e com a mãe. Ele vai ter lá o complexo de Édipo, a formação da identidade. Toda a teoria gira em volta dessa questão de sexualidade, e também de identidade de gênero. Claro que lá, o Freud ele não usou exatamente esses termos, principalmente ele não falou em identidade de gênero, em sexualidade sim, mas em identidade de gênero não. Então, assim, essa questão, do qual a relação com o amor, bom, o amor ele está em todas as nossas relações, esse afeto ele está em todas as nossas relações, não só nas relações sexuais, mas nas relações de amizade, nas relações com a família, esse afeto ele está presente. Então essa pergunta ela é bem ampla, mas claro, eu entendo que para pessoas, que se identificam, que fazem parte desse grupo, desse movimento LGBTQIA+, essa questão do amor, da afetividade, ela vai ser um pouquinho mais complexa. Mas então, vamos facilitar um pouquinho mais as coisas, Agora a gente vai começar, vamos dar uma diminuída aqui na complexidade da pergunta. O que significa LGBTQIA+. Imagino eu que se esteja falando da sigla, desse acrônimo aqui. Então, se a gente for pensar no movimento, o movimento LGBTQIA+, ele tem toda uma proposta. Mas a sigla, ela significa o seguinte, O L vem de lésbicas, o G vem de gays, o B de bissexuais, o T transexuais, o Q ele já é um pouco mais difícil. O Q vem de queer, que é uma palavra que era utilizada pejorativamente para fazer referência a homossexuais, a transexuais, mas que foi adotada pela comunidade, inclusive tem uma teoria queer que vai falar sobre esses gêneros, não binários, sobre esses outros gêneros que não são, exclusivamente masculino e feminino. Então, o queer vem daí. O I é de intersexo. Intersexo aqui a gente já tem bem uma questão biológica. O intersexo é aquela pessoa cujo sexo biológico não é exatamente masculino e feminino, ou feminino. A gente vai ter algumas síndromes, alguns transtornos, algumas particularidades no desenvolvimento que estão relacionadas ao sexo biológico, à formação da genitália, aos caracteres secundários, tudo que se relaciona com o sexo biológico, mas não é exatamente masculino ou feminino, a gente vai falar, a gente vai estar nesse I aí de intersexo. O A já é do assexuado, aquela pessoa, que não tem sexualidade, aquela pessoa que não sente uma atração sexual por outra, independente da identidade de gênero dessa outra pessoa, ou de si mesmo. Então, o assexuado é essa pessoa que não tem, para ela, na vida dela, essa atração sexual não representa algo significativo. E o mais, ele vai representar todos os outros grupos
que o movimento LGBTQIA+, acolhe. Então a gente vai ter outras, né? A gente vai ter, por exemplo, pansexualidade, a gente vai ter né, as variações, né, do queer, né, da identidade do... Então aqui a gente já vai ter vários outros grupos que eu também não sei exatamente especificar assim, e que, né, a cada ano, a cada mês, a cada dia, surge uma nova identificação, surge um novo grupo, né? Seja em questão a identidade de gênero, quanto em questão também a sexualidade. A pergunta seguinte é: as pessoas necessariamente têm que se enquadrar em alguma dessas variações? Olha, vou te dizer assim, tem que necessariamente? Não, não precisa. Pode viver a tua vida normal, ser feliz, sem nunca se preocupar com essas variações, né? Querendo ou não, todas essas variações, né, L, G, né, lésbica, gay, bissexual, transexual, são identificações, são classificações, são formas pela qual, né, através de um raciocínio lógico, racional, a gente tenta agrupar os indivíduos através das suas similaridades, né? Então é uma forma, assim como eu chamo isso de caderno e eu chamo isso de caneta, então eu sei que todas as coisas mais parecidas com isso aqui eu vou chamar de caderno, e todas as coisas mais parecidas com isso aqui eu vou chamar de caneta. Eu estou agrupando, né, objetos numa mesma categoria. Se eu tiver um lápis, eu sei que o lápis é mais próximo da caneta do que do caderno. Apesar de ter uma forma parecida, não é exatamente igual. Por isso que eu chamo de lápis e não de caneta. Aqui então, né, a gente vai ter essa pergunta, ela está muito mais relacionada a como nós, seres humanos, interpretamos o ambiente à nossa volta, do que com relação de sexualidade, de identidade de gênero em si. Então, assim, precisa se enquadrar em alguma dessas variações? Não, não precisa. Isso é simplesmente uma questão de classificação, de identificação na sociedade. Claro, tem alguns benefícios a gente pertencer a um grupo, né? Se identificar, ter uma palavra só para poder passar várias informações, né, para as outras pessoas com que a gente convive. Sim, facilita. É extremamente necessário? Não, não é. E aqui vem um exemplo depois. Né? Antigamente, haviam pessoas que não se interessavam por ter um relacionamento com outras pessoas, nem do mesmo sexo, nem do sexo oposto, e pareciam felizes. Hoje, teriam que se enquadrar em alguma dessas variações? Né? Como a gente falou antes, não, não precisa se enquadrar. Claro, de repente essa pessoa que aparentava não ter nenhuma, né, não se interessar por se relacionar sexualmente com outras pessoas, talvez ela tivesse escondendo o seu desejo por um medo de preconceito, por medo de sofrer represálias, né, segregação, preconceito. Bom, pode ser, talvez sim, mas talvez não, né? Pelo que se descreve aqui, né, a gente pode pensar nessa pessoa como uma pessoa assexuada, alguém que, bom, não teve interesse, ou alguém que tinha esse interesse, tinha esse desejo, mas por algumas questões da vida, do seu desenvolvimento, né, do seu histórico de vida, não teve a oportunidade de encontrar um parceiro, uma parceira que proporcionasse o relacionamento desejado, o tipo de afeto, o tipo de amor desejado. Mas aí depois a gente entra, né, a pergunta, ela continua. Seriam enquadrados pela sociedade, né? Seriam enquadrados em algum desses grupos pela sociedade? Bom, aí provavelmente sim. Por quê? Né? Porque a gente está falando agora desse terceiro, desse outro, né? Esse outro, quando ele observa o mundo, se essa outra pessoa olha para mim, né? Por exemplo, pegando eu como exemplo, ela vai olhar, tem barba,
a cintura escapular é um pouco mais larga, né? Tipo, se veste como tradicionalmente como homem, né? Tem um tom de voz mais grave, provavelmente é alguém que se identifica, né? Tem uma identidade de gênero masculina. Ah, talvez, né, seja uma pessoa cis, ou parece ser uma pessoa cis, não parece ter passado por nenhum processo de modificação corporal, né? Ou o corpo condiz com a identidade de gênero. Então, deve ser um homem cis. A gente faz essa avaliação sempre quando a gente está vendo outras pessoas, né? Quando a gente interage com outras pessoas. Isso é natural, fazer essa classificação, ela é natural. O problema é quando a gente começa a gente vê alguém, né? Identifica ou coloca ali, encaixa numa categoria, faz uma classificação e depois quando a gente vai conversar com essa pessoa, não, ela se identifica como, né, ela deseja estar em outra categoria, ela se identifica como outra coisa, né, com uma outra identidade de gênero, com outra sexualidade. E aí, bom, o que eu faço agora? Né? Como que eu, em que momento que eu, em que grupo que eu encaixo essa pessoa? Querendo ou não, eu vou encaixar ela em um grupo, mesmo nem que seja, né, um grupo do tipo, é doente, é daqueles lá, LGBT, não é normal. Isso também é uma classificação, isso também é um grupo, né? O que a gente está falando aqui, todo o problema, toda a dificuldade, todo, né, o sofrimento vem do consenso, né, de a gente conseguir entrar num senso comum, num consenso sobre como a gente vai identificar as diferentes pessoas na sociedade, como a gente vai agrupar as pessoas mais, né, essas pessoas através das suas similaridades. Se a gente for tentar separar pessoas exatamente iguais, né, exatamente similares, bom, a gente vai ter quem é gêmeo univitelino, quem é gêmeo idêntico, né, e quem não é. Porque, e olhe lá, porque mesmo os gêmeos idênticos, né, apesar de geneticamente eles serem idênticos, a história de vidas deles é diferente. Então eles não são a mesma pessoa, eles não são exatamente, completamente iguais, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai ter, bom, todo mundo tem, né? A gente vai ter aquelas pessoas, né, que tem braço, tem perna, né, que tiveram um desenvolvimento físico assim padrão, típico. A gente vai ter aquelas pessoas que não, né? Que nasceram sem um braço, sem uma perna, que tem alguma, né? A gente falava deficiência, né? Hoje em dia a gente já fala que tiveram um desenvolvimento atípico. Então, tudo isso a gente entra nessa classificação, nessa formação de grupos. E aí formar esse consenso que é o complicado e que acaba gerando grande parte dos atritos. Ficou difícil? Ficou complexo? Ficou. Eu tentei dar uma simplificada, né? Mas realmente é um tema complexo, assim. Então, só para a gente revisar aqui o que foi falado nas perguntas, né? O que foi falado nessas perguntas. Então a gente falou sobre sexualidade, né? A diferença entre sexualidade e identidade de gênero. Sexualidade está relacionado, né, à pessoa, à identidade de gênero da pessoa com quem eu me sinto atraído, por quem eu me sinto atraído, com quem eu quero me relacionar, né? E identidade de gênero fala, né, se refere a como eu me identifico, como eu me sinto, né, subjetivamente. Por que subjetivamente? Porque a gente já viu que essa identidade ela não necessariamente condiz, né, ela não necessariamente é congruente com o sexo biológico. Quando o sexo biológico representa bem a identidade de gênero, a gente vai dizer que é uma pessoa cis. Quando o sexo biológico não representa de forma adequada a identidade de gênero, a gente vai dizer que é uma pessoa trans. Né? Agora, na sexualidade, quando eu me sinto atraído por alguém que tem uma identidade de gênero igual à minha, a gente vai estar falando em
homossexualidade, né? Homo igual. Quando eu me sinto atraído por uma pessoa que tem, né, uma identidade de gênero diferente da minha, a gente vai estar falando em heterossexualidade, diferente, né? Ah, Léo, aqui entrou uma, né, não entrou uma pergunta que é bem complicada, que é, bom, mas se eu, homem, cis, né, a minha identidade de gênero é masculino, meu sexo biológico é masculino, beleza, sou um homem cis. Se eu me sinto atraído por uma mulher trans, né, por uma mulher, a identidade de gênero feminina, mas cujo sexo biológico não é feminino, né? Ou então aí a gente pode ter um sexo biológico masculino, a gente pode ter uma pessoa que intersexo, né, que nasceu intersexo. Ah, e aí, eu sou heterossexual ou não? Porque, bom, é diferente da minha identidade de gênero. É, né? Mas não é o tradicional, digamos assim, né? Não é uma mulher cis. E aí, eu sou heterossexual ou eu sou homossexual? Né? Como é que vai ficar essa questão da sexualidade? Ah, aí é que tá. Aí entra, né, a questão dos pansexuais, aquelas pessoas que vão se sentir atraídas por outra, independente do sexo biológico, independente da identidade de gênero. A gente vai ter aquela pessoa que é, se não me engano, não é Kim, como é que era? Ah, agora eu não vou conseguir me lembrar. Olha, eu tô deixando com essas falhas na memória, com esses erros, justamente para mostrar como o assunto é complexo e como é difícil a gente se lembrar de tudo, né? Mas vão ter aquelas pessoas que, bom, tem a questão da identidade de gênero, mas precisa ter um afeto mais significativo para se sentir atraído, precisa ter uma ligação afetiva, emocional, subjetiva para ter, né, um desejo sexual, algo mais biológico, digamos assim, né, para ter uma excitação, né, para a gente não entrar em questões mais explícitas, assim, né, precisa ter essa identificação, esse afeto mais presente para se sentir excitado, né, para ter essa manifestação mais sexual, assim. Então, aí tudo é questão de sexualidade. E é bem difícil, é bem complexo, né? E aí a gente entra no porquê que eu resolvi fazer esse vídeo. Bom, porque logo que eu entrei na faculdade, eu também tinha muitas perguntas, né? E perguntas assim, perguntas que às vezes, para quem tá no ramo, né, estuda o assunto, parecem bobas ou parecem óbvias, né? Mas elas não são necessariamente. E aí, para eu me expor, para eu falar, né? Será que eu vou ser bem recebido? Será que eu não vou ser? É um motivo de ansiedade, é um motivo de preocupação, né? Então, e em muitos momentos durante a minha graduação, eu me senti assim, eu não sei se eu falo, eu não sei se eu não falo, eu não sei se eu vou ser bem recebido. Tiveram situações em que eu fui bem recebido, tiveram situações em que a minha dúvida não foi bem recebida, não foi esclarecida, né? Então, apesar de ser muito, digamos assim, aberto em ideologia, às vezes as pessoas não são tão abertas à discussão, à conversa, a tirar essas dúvidas, ao questionamento. E é aí que entra o canal, que entra o meu papel. A ideia é que, né, tu que está assistindo esse vídeo se sinta à vontade, né, e fica convidado, é legal, é interessante, eu gosto quando alguém me manda uma pergunta, né, entra em contato, faz algum comentário sobre o vídeo, faz alguma pergunta assim sobre um tema relacionado à psicologia. Então fica aqui o convite, né? Se tu tem alguma pergunta, se tu tem alguma dúvida, se tu quer algum conselho, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que vai estar aqui, né, na descrição do vídeo.
que a gente conversa, que a gente tira essas dúvidas. De repente eu faço um vídeo para falar dessas perguntas, ou não, né? Claro, sempre mantendo uma questão de sigilo, né? Isso é importante. Então, mas do meu ponto de vista, né, é importante estar aberto a essas questões, a esses questionamentos. Porque isso, inclusive, foi algo que eu comentei, né, e foi uma discussão na cadeira de ética lá da faculdade. Eu, Léo, não desejo ser um psicólogo que atende, que acolhe apenas pessoas que têm uma visão de mundo similar à minha, parecida com a minha. Eu desejo ser um profissional capaz de acolher, de trabalhar, né, com pessoas que têm uma visão de mundo diferente da minha, seja com relação à identidade de gênero, seja com relação à sexualidade, seja com relação à política, à religião, o que for, né? Eu desejo ser um profissional mais aberto a esses questionamentos. Por quê? Porque eu vejo isso como algo benéfico, né? Tanto para a minha atuação como profissional, quanto para a minha formação como pessoa. Então, assim, fica aqui o convite. Eu ainda estou pensando num formato para a gente fazer, para a gente estabelecer esse contato, né? Eu pensei em grupo do Telegram, em grupo do WhatsApp, mas aí tem o problema da questão, né, do ser anônimo, que é um pouco mais difícil. Pensei em fazer um formulário do Google e deixar aberto ali para quem quisesse né, escrever alguma pergunta, pedir algum conselho. Tem o Instagram também, que dá para entrar em contato com o direct, né, por direct. Tem os comentários aqui do vídeo. Então, assim, tem várias formas, né, para entrar em contato comigo. Tem alguma forma que já está mais definida, um canal, né, padrão, um canal mais institucionalizado? Não, ainda não. Quero fazer isso? Sim, quero. Então, assim, se tu tem alguma ideia, se tem algum canal de comunicação que fica mais fácil para ti, escreve aqui nos comentários, me manda, né, por mensagem, por WhatsApp, pelo Telegram, por direct. Só não me manda por sinal de fumaça, que eu ainda não aprendi a ler sinal de fumaça. Mas entre em contato, né, me fala desse canal e aí a gente pensa como a gente pode construir, né, essa linha de comunicação. Mas o nosso tempo vai ficando por aqui. A gente já passou bastante, na verdade, né, com relação ao tempo. Se tu gostou do vídeo, compartilha, dá um like, críticas, sugestões, né? Pode botar aqui nos comentários. Se tem algum tema que tu gostaria que fosse abordado num próximo vídeo, escreve aqui nos comentários. Quem sabe não sai uma coisa legal daí. Até mais!